Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o silêncio. Um assunto que já falei algumas outras vezes, mas sempre é bom retornar com novas palavras, com uma perspectiva um pouco diferente. E eu percebo bastante que as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender o que vem a ser o silêncio, né? A primeira coisa que a gente pensa sempre, como a gente vive nesse mundo tridimensional, nesse mundo material, a gente pensa sempre em termos materiais, sempre em termos tridimensionais. Então a gente pensa no silêncio da rua, né? Eu particularmente agora estou aqui num lugar bastante barulhento, né? Onde tem os carros fazendo bastante barulho, tem cachorros, gatos, e não é exatamente a respeito desse silêncio que os mestres espirituais falam quando nos indicam, né, quando nos direcionam a buscar o silêncio para obter melhor compreensão. Mas principalmente, digamos assim, sobretudo, é o silêncio da mente, é o silêncio dos pensamentos, o silêncio das emoções, até mesmo mais profundamente o silêncio dos traumas. É o silêncio dessa entidade, podemos chamar assim, essa entidade que direciona as nossas vidas praticamente o tempo todo, chamada de ego. O ego é a mesma coisa que a mente. O que chamamos de ego é uma... Muitas pessoas têm também essa dificuldade, né, de entender o que vem a ser o ego. O ego é como se fosse uma entidade além de nós, além do nosso verdadeiro eu. É como se fosse uma máscara que nós vestimos, é a máscara dos condicionamentos. É a máscara, como eu dizia outro dia num outro vídeo, daquilo que nós não somos. Pensamentos, emoções, sentimentos, traumas, isso não é o que nós somos. Isso é como se fosse uma camada exterior ao que nós realmente somos. Mas o que acontece? Com a maioria das pessoas, inclusive, e até conosco mesmos, em muitos casos, na maioria das vezes, né, a gente se identifica com essa camada. A gente se identifica com a mente, a gente se identifica com o ego. E é aí que está o problema. O problema não está no ego, o problema não está no condicionamento, o problema está na identificação. É quando nós nos identificamos com o conteúdo. Todo aquele conteúdo que foi colocado, digamos assim que nós vamos, né, imaginar que somos um vaso, um pote. E dentro desse nosso pote, desse nosso vaso, desde o momento em que nós nascemos, foram colocadas ideias, né, através da cultura, através da religião, através das tradições, e tudo isso, né, começa pela família. A família já vem condicionada, né, há milênios, de uma determinada maneira. Então aquela família onde nós nascemos já tem os seus próprios condicionamentos e ela simplesmente nos repassa, né, os condicionamentos que ela já tem, e vai escalando a comunidade, a cidade, né, na forma da religião local, o estado, o país, enfim, né, Ocidente, Oriente, essas coisas todas. Então nós vamos ter um condicionamento de acordo com o local onde a gente nasce. E não é difícil de entender isso, né? Só você pensar um pouquinho. Se você tivesse nascido na China, você seria uma pessoa completamente diferente. Então não é difícil de entender quando um mestre fala, ele está fala no silêncio e orienta a gente a ficar em silêncio. É principalmente o silêncio da mente, nesse contexto que eu acabei de falar, o silêncio das tradições, o silêncio dos pensamentos, o silêncio das emoções, o silêncio dos sentimentos,
o silêncio dos traumas, para quem consegue ir mais a fundo ainda em si mesmo, né? A gente pode falar nesse sentido de silêncio dos traumas. Estão aí, existe um desdobramento, né, das mais diversas nomenclaturas de terapias que nos auxiliam a manejar, a manusear com os traumas, né? Não convém nomear todas elas aqui porque não cabe, eu até não lembraria também, mas é importante saber que todas as terapias são desdobramentos, né, de basicamente uma única, né? Algumas vão no passado da pessoa, outras vão nos problemas familiares, né? Mas todas elas têm a sua função, então você pode recorrer também ao auxílio das terapias, de todas as terapias disponíveis, inclusive na psicanálise também, né, que é uma terapia aceita academicamente, né, considerada válida academicamente, e as outras são apenas toleradas academicamente. Isso não as desvalida, né, porque o que importa é o que realmente elas trazem de benéfico para o ser humano. E então existem várias terapias que podem nos ajudar, nos auxiliar a compreendermos e transcendermos e superar os nossos traumas, para realmente encontrar esse estado de silêncio tão falado pelos mestres espirituais. Agora, no nosso dia a dia, tudo que a gente vive praticamente é barulho. No trabalho, quando a gente volta para casa, a gente não desliga o som em nenhum momento, não desliga a mente em nenhum momento, né, com os nossos pensamentos e emoções constantemente acontecendo. Então a gente está sempre envolto pelo barulho. Não há momento de silêncio. Por isso que a meditação, a chamada meditação, essa estereotipada, né, tomou esse entendimento, essa compreensão, né, essa visão estereotipada de que há um momento de silêncio. Ela também é válida nesse sentido. Se a pessoa consegue ficar em silêncio dessa forma, ótimo. Mas algumas outras pessoas, eu, por exemplo, gosto muito de encontrar o meu silêncio em movimento. Eu gosto de caminhar, é na caminhada que eu encontro o meu silêncio, é nas atividades minhas, né? Nas minhas atividades que eu encontro o meu silêncio mental. E então é diferente para cada pessoa. A questão da meditação, já que estamos falando em silêncio, é impossível não falar da meditação. A meditação é uma coisa orgânica, ela não é igual. Por isso essa questão, quando a gente vê um símbolo representativo de algo, né, ele nada mais é do que isso, ele é só um símbolo. Então aquela figura que se vê de uma pessoa sentada com as pernas cruzadas em posição de lótus e olhos semicerrados, né, como meditação, nada mais é do que um simbolismo, porque a meditação, na realidade, ela é orgânica, ela é diferente para cada pessoa. Cada um tem que encontrar, podemos falar do caminho, mas cada um tem que caminhar com as suas próprias pernas. É assim, é isso que significa ser orgânico. Cada um tem que encontrar o seu nível de silêncio através da caminhada. Não é ouvindo alguém falar sobre o silêncio, não é ouvindo alguém falar sobre a meditação que você vai se tornar um meditador ou que você vai se tornar uma pessoa silenciosa. É como para quem já viu aí como é que se doma cavalos, né? É como se fosse uma doma, né? Você está domando as suas emoções, você está domando os seus sentimentos, você está domando os seus pensamentos. Mas ainda assim não é uma palavra exata. Tá? Não tome a palavra pela coisa em si. Essa palavra só dá uma noção. Quando você conseguir realmente encontrar esse estado de equilíbrio dentro de você mesmo, onde você consegue alcançar silêncio mesmo no tumulto, mesmo na balbúrdia, aí você se torna uma pessoa meditativa, realmente meditativa. Aí você se torna uma pessoa silenciosa, realmente silenciosa. E também não é uma questão, muitas vezes o mundo nos cobra posições, né, tanto verbais quanto mentais o tempo todo. Isso é barulho. Então,
Você é cobrado a opinar coisas o tempo todo. Não caia nessa. Essa exigência não é real. Essa exigência não é verdadeira. Você não precisa ter opinião sobre nada. Na verdade, você nem deve ter opinião sobre nada. Porque, como eu dizia, né, num outro vídeo, outro dia, as nossas opiniões, na maioria das vezes, são fundamentadas em nada. São fundamentadas em nuvens, porque nós sabemos nada de nada. Então a gente baseia as nossas opiniões nas opiniões de outras pessoas, na crença e não na verdade. Por que a gente não baseia as nossas opiniões na verdade? Porque a gente não vivencia a verdade. A verdade não está na mente, a verdade não está nas emoções, a verdade não está nos sentimentos. Isso tudo são prismas com os quais nós vemos o mundo, vemos a realidade. Então, a realidade chega até nós, a verdade chega até nós distorcidamente por causa dessas nossas emoções, por causa da nossa mente. Então, o que a gente vê não é real, está distorcido pelos nossos condicionamentos, está distorcido pelo nosso ego, está distorcido pela nossa mente. Sempre vale repetir, quando falo mente, estou falando pensamentos, emoções, sentimentos e traumas, tudo ali embolado, todos esses condicionamentos, desde o momento que você nasceu, desde o momento que nós nascemos, nós somos preenchidos desses elementos que são irreais. Pessoas que também não têm a mínima noção do que seja a verdade. A verdade é uma coisa dinâmica, ela está acontecendo o tempo todo, está acontecendo agora, aqui nesse momento, enquanto eu estou aqui gravando sozinho. Por mais que você aí, quando esteja assistindo, vai imaginar coisas que aconteceram durante essa gravação, elas vão estar só na sua cabeça. E nesse momento, você não vai estar percebendo a verdade. A verdade não está nas minhas palavras, a verdade não está naquilo que eu falo. A verdade está em tudo aquilo que acontece dentro, todo esse redemoinho que acontece dentro de você, e é isso que você tem que estar prestando atenção enquanto me assiste ou assiste outros vídeos ou lê alguns livros. Qualquer livro, você tem que estar atento ao que acontece dentro de você. Não é ao que o interlocutor fala, não é ao que o livro mostra para você, não é aquilo que você lê. Não é isso que é a verdade. O livro não traz a verdade até você. Você consegue alcançar, isso é o silêncio. Quando você lê, o silêncio não é o silêncio da rua, não é o silêncio da música que toca. Quando você lê, você está em silêncio quando a sua mente não está interferindo naquilo que você lê. Então você está aprendendo. Quando você está assistindo esse vídeo, é o silêncio mental, do seu prisma mental, que vai determinar o seu aprendizado. Esse vídeo ou qualquer outro vídeo. É o silêncio mental. Quando você desliga os seus preconceitos, quando você desliga os seus achismos, quando você desliga as suas ideias sobre. Isso é a crença, é aquilo que você imagina que é. Isso é a crença e é isso que domina o mundo até hoje. A verdade é aquilo que é. Então, você só pode captar a verdade se estiver livre de qualquer crença, livre de qualquer imaginação, livre de qualquer idealização, livre de qualquer sentimento sobre, livre de qualquer emoção sobre e livre de qualquer pensamento sobre. Isso é o silêncio. E é um estado, nesse estado de silêncio, onde não há julgamento, onde não há interpretação, que você encontra a paz. E quando você encontra essa paz interior, você não quer mais nada e você não abre mais mão. Quando você reconhece essa dimensão de paz, que Jesus chamou de reino dos céus, o reino de Deus, aquilo ao qual ele se referiu dizendo, meu reino não é deste mundo, é essa dimensão de paz. Quando você toca, mesmo que seja por milésimos de segundos, quando você toca essa dimensão de paz, você não abre mão dela por nada mais no mundo. As pessoas acham que você se tornou uma pessoa fria, distante, e não é verdade. Você nunca foi tão intenso, mas é a intensidade verdadeira, não é a intensidade atrelada ao barulho das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos e dos traumas. E só então você pode perceber a verdade. A verdade só pode ser percebida instantaneamente. Se passou pela mente, se houve um pensamento ou uma palavra, se você olha para uma ave e a palavra ave vem na sua cabeça,
você já não está vendo mais a verdade. Você já não está mais em silêncio, a sua mente já interferiu. Porque aquilo que você está vendo não tem nome. É muito profundo isso. E eu deixo vocês com essa última colocação, para que haja realmente um aprofundamento, para que haja realmente uma análise no seu silêncio. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!